Batman voltou a ser jovem e conseguiu ter de novo toda a sua força. Mas como isso aconteceu? A história começa durante uma noite na cidade de Gotham. Um caminhão estava transportando alguns produtos químicos quando de repente um caminhão ainda maior apareceu ao lado deles. O segundo caminhão abriu uma porta e um homem lá de dentro utilizou 2 ganchos para puxar o primeiro caminhão direto para dentro do segundo caminhão. Os criminosos mandaram os motoristas saírem e depois abriram o caminhão deles. Lá dentro estava tudo o que eles precisavam, uma carga extremamente preciosa. Todos os trabalhadores foram jogados na rua e nesse momento Batman chegou. Antes que os criminosos pudessem checar se aquela mercadoria era a verdadeira, Batman jogou um deles para fora do caminhão. Depois invadiu o lugar para continuar atacando esses vilões, mas acabou sendo atacado pelas costas por um vilão que tinha garras metálicas eletrificadas. A luta entre os dois foi impressionante, mas o novo Batman, Terry McGinnis, conseguiu se desvencilhar e infelizmente fez um buraco em um dos tanques que carregavam elementos químicos. Bruce Wayne monitorava tudo através das câmeras e disse para o Terry que aquele elemento químico é perigoso, mas apenas se ele tocar, provar ou cheirar. Vendo que Batman não podia fazer nada, os criminosos deixaram uma granada no caminhão e depois ejetaram o veículo, deixando Batman cair do alto da ponte. O jovem conseguiu escapar, mas por algum motivo salvou os 2 criminosos que estavam lá dentro. Mais tarde, Bruce Wayne contou para Terry McGinnis que aqueles elementos químicos são um produto experimental das indústrias Wayne criados para acelerar o crescimento das plantas. Isso vai revolucionar a indústria alimentícia e as indústrias Wayne vão ganhar trilhões de dólares. Uma outra empresa concorrente quer muito essa fórmula e aquele criminoso que estava tentando roubar os elementos químicos é um famoso ladrão que trabalha através de contratos. Ele deve ter sido contratado pela outra empresa. Enquanto conversava, Terry percebeu que um homem estava perturbando suas amigas e foi ver o que estava acontecendo, mas quando se aproximou, percebeu que era o seu amigo Charlie. Os dois saíram para conversar. Charlie contou que saiu da prisão alguns dias atrás. Ele ficou preso durante 3 anos quando foi pego cometendo um crime junto com o Terry. O novo Batman só não foi preso pois era menor de idade na época. Agora que está de volta à sociedade, Charlie está pensando em fazer mais um trabalho sujo para conseguir dinheiro e chama o Terry para ajudá-lo. Só que o novo Batman não concorda com isso. Charlie diz que não tem outro jeito. Ele é um ex-condenado, não vai conseguir arranjar um emprego. Só que ouvindo suas palavras, Terry diz que vai tentar ajudá-lo. O jovem foi até Bruce Wayne e implorou para que ele arranjasse um emprego para seu amigo Charlie. O antigo Batman não queria fazer isso, afinal, Charlie é um ex-condenado, mas Terry argumentou que ele também já foi um jovem perigoso e mesmo assim, Batman resolveu ajudá-lo. E por causa de suas palavras, Bruce Wayne resolveu dar uma chance ao Charlie. Terry ligou para avisá-lo que ele conseguiu o emprego e nesse momento descobrimos a verdade. Era tudo parte do plano do Charlie. Ele enganou o Terry com aquela conversa, tudo para ser contratado pelas indústrias Wayne e depois roubar a fórmula para esse homem, que é o patrão daquele outro homem que tentou roubar os elementos químicos no começo da história. Em seu primeiro dia no trabalho, Charlie pediu a ajuda de um dos seguranças para empurrar uma grande máquina. Ele disse que deixou cair um CD ali atrás e precisava de ajuda. O segurança o ajudou e toda essa parte era verdade, mas depois que o guarda foi embora, descobrimos que Charlie pediu ajuda apenas para conseguir as impressões digitais daquele segurança. Enquanto isso, na caverna, Bruce Wayne descobriu que o Charlie ficou preso durante 3 anos com um dos executivos da empresa concorrente que deseja a fórmula das indústrias Wayne. Ou seja, Charlie enganou o Terry e o jovem ficou muito triste. Enquanto isso, Charlie se encontrava com seus comparsas. Ele vai ter que utilizar uma luva com as impressões digitais daquele guarda para poder invadir a sala de segurança das indústrias Wayne e abrir a porta para que os outros criminosos possam invadir. Quando saiu do prédio, Terry estava lá esperando pelo Charlie. Ele disse que já sabia tudo que seu amigo estava planejando e não iria permitir que ele cometesse mais um crime, mas o Charlie já está decidido. Terry tentou puxar sua maleta, mas não conseguiu e Charlie
saiu dali para cometer o crime, mas vemos que Terry conseguiu implantar um localizador naquela maleta. Durante a noite, Charlie invadiu a empresa. Ele derrubou um dos guardas, depois utilizou a luva para invadir a parte das pesquisas e em seguida abriu a porta para que os outros criminosos entrassem. Eles terão 2 minutos para remover todos os elementos químicos, mas Batman já estava esperando por eles. A luta começou imediatamente. Enquanto Batman derrubava todos os criminosos, um daqueles tanques caiu. Quando Charlie se aproximou, o elemento químico vazou e cobriu todo o seu corpo. Mesmo assim, ele ainda queria pegar outros tanques com elementos químicos e vemos que aquele criminoso das garras de aço conseguiu fazer muita areia cair em cima do Batman. Os criminosos agora vão fugir e deixaram o Charlie para trás. Por sorte, ele conseguiu se agarrar na traseira do caminhão. Batman não pôde fazer nada e depois disso, o criminoso das garras de aço disse que Charlie vai ter que pagar por esse erro que ele cometeu. Se não fizer isso, irá ser eliminado. Depois que os criminosos foram embora, Charlie começou a passar mal. Na manhã seguinte, ele foi até a escola conversar com seu amigo Terry. Ele veio implorar por dinheiro. Se não pagar, os criminosos irão matá-lo. Mas Terry diz que não pode ajudar e percebeu que Charlie estava muito mal. O jovem saiu correndo dali e mais tarde vemos que ele se transformou. Batman foi observar a sede da empresa concorrente das indústrias Wayne e gravou a conversa do executivo admitindo que mandou aquele criminoso ir até as indústrias Wayne roubar os elementos químicos. Nesse momento, Charlie, agora transformado em monstro, invadiu o lugar. Ele deseja vingança. Primeiro, derruba o criminoso, depois neutraliza o Batman e vai eliminar o executivo da empresa que o enganou. Charlie foi deixado para trás para perder a vida e agora é o executivo quem vai morrer. Mas infelizmente, Batman não permitiu que ele fizesse a justiça. Por causa disso, foi atacado pelas costas pelo outro criminoso. O homem iria matar o Charlie, mas Batman conseguiu se levantar e impedi-lo. Durante a luta dos dois, o telhado quebrou e o criminoso vai morrer devido à queda. Charlie se levantou e continuava atacando o Batman, só que Terry conseguiu se defender e no final, Charlie estava cansado demais. Batman conseguiu desmaiá-lo e depois disso, vemos o momento em que ele foi preso. Batman gostaria de ter ajudado seu amigo. Depois disso, Terry e Bruce Wayne foram assistir a uma peça de teatro em homenagem ao Batman, mas o espetáculo era de comédia, tudo parecia uma chacota com o nome do Batman. E é lógico, Bruce ficou muito irritado com isso. Ele abandonou o espetáculo antes que terminasse, pois não vai passar seu aniversário ali. De volta em sua caverna, ele começou a observar fotografias do passado, da época que era jovem e de todas as mulheres que amou. De repente, Bruce Wayne ouviu uma voz. Era uma mulher dizendo que não acreditava que ele não tinha uma foto dela. Ele ficou em choque quando viu quem era, a filha de um de seus maiores inimigos. Ela se chama Talia e ela está ali para lhe dar os parabéns. A mulher trouxe um dos pratos favoritos dele, mas o antigo Batman diz que não pode mais comer aquilo. Ele agora é velho e seu estômago não aguenta mais. Parece que o poço de Lazarus permitiu que a mulher continuasse jovem até os dias de hoje. E ela disse para o antigo Batman que o poço de Lazarus hoje em dia não é mais utilizado como era antigamente. E ela quer mostrar para ele. De repente, Terry McGinnis apareceu. Ele ficou impressionado ao ver que a filha de um dos antigos inimigos do Batman estava ali e sabe tudo a respeito dela, como o fato dela usar a fortuna do pai para fazer o bem ao redor do planeta e inclusive sabe a respeito da propriedade dela de 200 hectares em um país da América Central. Terry quer saber por que essa mulher está ali e ela diz que veio dar um presente para um velho amigo. Antes de ir embora, ela pediu para que Bruce Wayne pensasse a respeito de seu presente. No dia seguinte, Terry conversou com uma de suas amigas e disse que aquela mulher ofereceu a juventude eterna
cena como um presente, e parece que ele vai aceitar. No dia seguinte, o velho Bruce dirigia seu carro pela estrada quando o pneu furou. Ele ligou o alarme da caverna e depois foi trocar o pneu. Enquanto fazia isso, 3 criminosos se aproximaram para roubar o seu carro. Bruce tentou se defender, conseguiu empurrar alguns criminosos e fez o último correr. Só que esse criminoso pegou uma mulher e a empurrou para o meio da rua. Bruce Wayne fez tudo o que podia para chegar até aquela mulher e salvá-la, mas ele está velho, não conseguiu tirá-la da rua. Um caminhão iria passar por cima deles, mas por sorte, o Batman apareceu para salvá-los. Bruce está irritado. Poucos anos atrás, ele teria força suficiente para salvar os dois daquela situação, e esse acontecimento o fez mudar de ideia. Ele aceitou o presente. O homem não deseja mais se sentir completamente inútil. Sua amiga diz que talvez o destino esteja lhe dando uma nova chance, voltar a ser jovem mesmo no final de sua vida e poder ajudar muito mais pessoas. Juntos, eles poderiam trabalhar para espalhar a bondade ao redor do planeta inteiro. E as palavras dela fizeram sentido para o velho Bruce. Ele e Terry foram no avião de sua amiga até a casa dela. No caminho, ela contou que o Poço de Lazarus não possui mais efeitos ruins em quem utiliza suas águas. E a mulher também garante para o Terry que Bruce não vai voltar a ser um super-herói depois que voltar a ser jovem. Ele vai viajar com ela ao redor do mundo. Rapidamente, eles chegaram até o castelo da mulher e o procedimento vai começar. Bruce foi colocado em um dispositivo que será mergulhado no Poço de Lazarus. Ele não vai sentir nenhuma dor e rapidamente o procedimento começou. Aquele dispositivo foi mergulhado com toda a água do Poço de Lazarus e Bruce ficou dentro dela por alguns minutos. Quando o procedimento acabou, o dispositivo foi removido de dentro da água. E quando saiu lá de dentro, Bruce estava jovem. Terry se aproximou, mas ele não o reconheceu e tentou atacá-lo, mas sua amiga conseguiu desmaiá-lo a tempo. Agora, ele precisa apenas descansar. Parece que o Terry achou tudo isso muito estranho. Quando acordou, Bruce ficou impressionado, mas como ficou muito parecido com seu antigo inimigo, ele nem ao menos conseguiu agradecer sua amiga. Tudo isso ainda é muito novo, e a mulher fala que vai demorar mais alguns procedimentos até que ele fique jovem por completo para sempre. Bruce não perdeu tempo, foi treinar na academia do castelo e o Terry ficou impressionado. Ele não sabia que Bruce era tão forte assim quando estava em seu auge, e Bruce falou que ainda não está muito bem em seu auge, para isso teria que rejuvenescer um pouco mais. Seu corpo está muito mais forte, mais rápido, tem muito mais fôlego, mas isso irrita o antigo Batman. Isso não é natural, é uma trapaça. Se ficarem nesse castelo, ele irá se tornar cada vez mais fraco e precisam ir embora. Um dos guardas do lugar aparece para impedi-los, mas Bruce agora tem sua força do passado e ninguém pode impedi-lo. Com facilidade, ele e Terry derrotam vários guardas e vão escapar do castelo. Só que de repente, Bruce ouviu a voz de seu antigo inimigo e invadiu uma sala. Quando entrou, encontrou apenas aquela mulher. Ele pergunta onde o pai dela estava e a mulher disse que não queria que ele descobrisse dessa maneira, mas não tem outra escolha. Ela mostra sua verdadeira voz. Essa mulher o tempo todo era o próprio pai. E Bruce Wayne foi desmaiado com o Terry. O novo Batman vai virar comida de crocodilos. Mas antes de ser arremessado no rio, ele conseguiu derrotar os guardas. Dentro do castelo, Bruce já estava preso na máquina. A mulher, falando com a voz de seu pai, diz que Bruce sempre foi o espécimen perfeito. Depois da última luta entre os dois, esse super vilão ficou tão mal que mandou sua própria filha salvá-lo. Para isso, ela deu a própria vida para que seu pai utilizasse o corpo dela para sempre. Bruce Wayne mal pode acreditar que ele sacrificou sua própria filha. E agora, ele quer um corpo novo. Utilizando essa máquina, o super vilão vai invadir o corpo do antigo Batman e com ele vai dominar o mundo. Os guardas do castelo estavam procurando pelo novo Batman, mas ele utilizou um dispositivo de invisibilidade para atacá-los. Lá dentro,
dentro, o procedimento começou. Mesmo que tenha desistido no último instante, o supervilão vai conseguir o corpo do antigo Batman. Suas ondas cerebrais serão apagadas e as ondas do supervilão serão colocadas no lugar. Em seguida, ele vai voltar até Gotham e vai dizer que é filho do Bruce Wayne junto com a sua própria filha. Assim, utilizará todo o dinheiro da empresa para dominar o mundo. Só que de repente, as cordas do dispositivo foram cortadas pelo novo Batman. Terry fala que ficou com nojo daquela mulher e Bruce diz que tem mais nojo ainda, afinal, essa mulher lhe deu um beijo. A luta começa entre eles. Terry foi derrubado, mas ainda assim conseguiu se manter vivo. Ele tentou libertar Bruce, mas não conseguiu. O supervilão estava prestes a tirar a vida dele, mas acabou acertando a espada contra o dispositivo elétrico e foi eletrocutado. Ele desmaiou e Bruce conseguiu escapar do dispositivo. Os dois vão correr para fora com o corpo daquela mulher, mas o supervilão acordou. Ele viu que seu computador iria ser destruído e voltou para salvá-lo antes da explosão. O sistema de segurança conseguiu apagar o fogo, mas uma faísca tocou o poço de Lazarus e tudo explodiu. Terry queria voltar para salvar o supervilão, mas Bruce falou que o que existia no corpo daquela mulher morreu anos atrás. Os dois voltaram para a cidade de Gotham. O antigo Batman disse que em uma semana ele vai voltar ao normal e agora terá que ficar apenas com as memórias da mulher que amou. Obrigado por assistir, até o próximo!